você tá? Tudo jóia. E aí, por aí, tudo certo? Um rala, mas tudo certo. Faz parte, né? Faz Bora falar do parte. nosso assunto de hoje, então. Só recapitulando aqui, pessoal, na primeira live que a gente fez dessa série, a gente falou sobre o que você precisa fazer antes da entrevista de emprego. Na live da semana passada, a gente começou a falar sobre o durante da entrevista de emprego, mas era muito assunto, nosso tempo acabou e a gente não conseguiu concluir, então hoje a gente vai falar mais sobre o que você precisa fazer durante uma entrevista de emprego, né, Tati? A gente pegou aí algumas perguntas ao longo da semana, a gente trouxe também algumas dúvidas que as pessoas que nos seguem normalmente perguntam, para que a gente possa abordar sobre esse tema aí. Isso. E a gente parou, a gente fez aquela parte introdutória das perguntas mais iniciais. A gente falou já um pouco sobre experiência. Então, a gente está mais ou menos na metade da entrevista de emprego. E lembrando que cada recrutador, né, cada pessoa responsável pelo processo seletivo, tem autonomia para desenvolver essa metodologia de entrevista de emprego. Aqui a gente está fazendo assim um apanhado geral, aquelas perguntas que são mais comuns ao processo seletivo, né? Então, beleza. O recrutador já conversou contigo, fez algumas perguntas para esclarecer algumas dúvidas ali ao longo do processo da parte de experiência, né? Porque às vezes você ficou um tempo sem trabalhar, às vezes você ficou um tempo afastado do mercado de trabalho por questões pessoais, e aí o recrutador quer entender. Às vezes você foi promovido várias vezes dentro da mesma empresa, ele quer entender um pouco mais dessa jornada, como foi feita essa escolha, como foi para você, enquanto candidato, ter essas promoções ao longo da jornada profissional. E aí ele parte, né, para questões de assuntos complementares, cursos complementares, para saber o que você faz além do que está disponível ali no seu currículo. Isso, então, quando ele vai para esse tipo de pergunta, ele vai esperar que você tenha alguma coisa atualizada, né? Ou seja, que você não tenha ficado aquele profissional que teve alguma trajetória, teve algum ensinamento, algum curso, teve algum curso, né? Teve um aprendizado e parou por aí. Então, sempre é importante, antes até da entrevista, né? Como a gente está falando aqui, preparando vocês ao longo dessa jornada, que você esteja atento à sua formação. Não deixe ficar muito antigo o último curso que você fez. Sempre busque fazer alguma coisa, algum curso, mesmo que sejam ali cursos online, fazer alguma atualização, porque é importante essa parte do seu currículo estar recente. Porque veja só, uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui. A sua situação de trabalho, ela pode não depender inteiramente de você. Por exemplo, às vezes a área que você atua está ruim, às vezes você ficou um tempo ali sem trabalhar, é uma situação que está bem que você consegue fazer. Agora, a sua situação em relação à formação, essa sim depende de você. Porque você tem a condição de decidir fazer ou não algum curso, né? Você tem autonomia para buscar ampliar seu aprendizado, porque a gente sabe que tem cursos aí gratuitos que as pessoas podem fazer. Então, não ter uma atualização, não fazer nenhum curso, é sim um ponto negativo. Porque o recrutador, ele pode pensar assim, mas essa pessoa aqui então não está interessada. Porque se ela não está interessada nem em se preparar, quem dirá o interesse dela na hora de trabalhar. Então, muito cuidado, muita atenção para você não deixar esse campo te derrubar. Ô, Hélida, eu lembrei aqui da vaga que nós abrimos essa semana para secretária. Eu acho que esse é um bom exemplo para vocês entenderem o que a Hélida falou. Essa vaga não exigia experiência, que é a realidade de muitos dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais. E só exigia o ensino médio, que é também a realidade de muitos dos nossos seguidores. E, Hélida, não sei se você vai lembrar do número, né? Que eu fui mandando os prints para a Hélida ao longo do dia. Eu acho que ali em menos de 24 horas a gente já tinha mais de 1.500 currículos. Era 1.565 quando eu olhei lá. A vaga não é home office, a vaga é presencial, era uma vaga para Brasília. E aí você me fala assim, como que você seleciona uma pessoa, uma vaga, em mais de 1.500 currículos? Exatamente por meio desses caminhos que a Hélida acabou de citar. Quando você faz ali o teu papel, e aqui a gente não está dizendo para você que você é responsável sempre
né, por tudo que acontece na sua carreira. Como a Elida disse, há fatores que são além do seu controle. E todos nós entendemos que a pandemia impactou muitos profissionais, até aí tudo certo. Mas o que você fez para que sua carreira não ficasse parada ao longo desse tempo? Então, assim, chegou uma hora que a Elida falou, menina, para esse negócio aí, porque realmente foram muitos currículos mesmo. E se você não traz um diferencial para quem vai recrutar, fica difícil a gente conseguir separar você do bolo. Então, para dar outros exemplos aqui, a gente sempre fala de foto e nós nem comentamos bem assim da foto, porque a gente já falou tanto de foto, mas, gente, tinha tanta foto de má qualidade, assim, foto que tava distorcida, foto que a pessoa recortou de qualquer jeito, um bracinho sobrando aqui na pessoa, foto com uma maquiagem que não está adequada para aquele tipo de cargo. A gente fala sempre, se não pediu foto, não coloca, filho, não coloca foto. E agora a Elida está aqui explicando sobre os cursos. Chega para a gente currículo que não tem nada. Tudo bem que você não tem obrigação de ter experiência, mas você não fez um curso para complementar? Aí é complicado, né? Então, nessa parte da formação, quando o recrutador lá na entrevista pergunta para você, né, é muito importante que você tenha, sim, algo a contar para ele. Se você que está aí nos assistindo não tem, aceita esse sinal divino aí e começa um curso agora. Tem curso online, curso gratuito, não pode ficar parado. Porque o recrutador vai ter essa noção de que, assim, bom, mas por que essa pessoa me procurou? O que ela está fazendo? Por que ela está dormindo no ponto, como a gente diz lá, né, no interior de Minas lá? Dormiu no ponto, não fez nada. Então, assim, não seja essa pessoa que dorme no ponto, faça cursos, busque atualizações. Curso online vale sim, dá certificado sim, e é muito importante para mostrar que você não ficou parado no tempo. Entre os currículos que a gente recebeu, acreditem, teve gente que se formou em 2013 e nunca mais fez nada. Então, você pensa que nós estamos em 2022, 9 anos. 9 anos que essa pessoa, com certeza, viveu uma vida plena. Sei lá o que ela fez, né? Da vida dela, trabalhou, casou, teve filho, não teve, saiu, passeou, viajou, não sei. Mas, nesses 9 anos, ela não tirou nem um tempinho que seja, para fazer um curso online, para se dedicar à carreira dela. Se ela não se dedicou a ela mesma, qual que é a leitura do recrutador? Uai, se essa pessoa não cuidou da carreira dela, que é mais interessada é ela, será que ela vai cuidar das tarefas dela na empresa? Então, assim, é muito ruim mesmo isso. A gente está reforçando muito esse ponto porque a gente vê muito isso acontecendo e a gente sabe que isso derruba candidatos, sim. Tanto na hora do currículo, que às vezes o cara não é nem chamado, quanto na hora da entrevista. E lá na entrevista o cara vai perguntar, tá, mas o que você tem feito aí nesse tempo? Qual foi o último curso que você fez? E aí a pessoa vai dizer assim, não, então, fiz. Ou um exemplo que é muito comum também entre os nossos seguidores. A pessoa está ali cursando ensino médio. E tudo bem, você está nessa fase da vida, e é igual a gente falou já em outros momentos. A gente falou isso já na nossa live na Rede Vizinha, se você não segue a gente lá, começa a seguir. A gente falou sobre isso, sobre assim, qual que é a trajetória que um profissional faz. Então a gente entende que boa parte das pessoas que nos seguem está mais nesse momento mais inicial da carreira. E se você está lá cursando seu ensino médio e tudo mais, você pode pensar, eu estou tranquilo então, porque eu ainda estou estudando, né? Elas estão falando aí de gente que parou, que nunca mais correu atrás, que não estudou, que ficou parado no tempo. Mas, na verdade, você que está ainda cursando ensino médio, também precisa pensar em outras formações, em coisas que vão complementar o que você está fazendo. Aí você vai dizer, mas o que eu vou estudar? Meu tempo é corrido, tal, eu estou ali fazendo, né, estou na escola, ao mesmo tempo, às vezes eu já estou fazendo algum estágio, eu estou trabalhando de jovem aprendiz, a gente sabe que tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, né, gente, com a pandemia, acho que ficou provado aí para todo mundo que, assim, a internet, ela pode sim ser uma grande aliada nossa, a gente pode reservar ali algum tempinho do dia para que a gente possa dar andamento, estudar alguma coisa. Como eu disse, faça curso online,
procure sempre se aprimorar, mesmo que você esteja ainda no ensino médio, porque na hora lá da entrevista, isso vai ser uma carta na manga. Isso vai ser uma coisa que você vai poder usar de argumento para dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que estou me atualizando. Eu fiz tal coisa, eu estou fazendo tal curso, mas eu continuo buscando me aperfeiçoar através de tal e tal e tal coisa que eu estou aprendendo. Então, não deixe passar essa oportunidade de se atualizar e de fazer cursos, né, Tati? Verdade. E para complementar, que eu estou vendo aqui que está até aparecendo aí no meu vídeo, muitas perguntas são a respeito de idiomas. Então, tem aqui alguns bons dicionários aqui, esse eu amo de paixão. Se você puder, a gente recomenda que você estude idioma sim. E se você puder, a gente recomenda que a escolha seja pelo inglês. Então aqui, ó, tem dicionário de inglês para todos os gostos. Aqui já é de relações internacionais. Ah, não, esse aqui é de gramática, é de português. Aqui que é de relações internacionais, que é direito internacional. Faça inglês. A Hélida já fez vídeo sobre isso. Muito obrigada pelas curtidas. Quem puder, curta, nos ajuda muito. A Hélida já fez vídeo sobre isso. Eu já fiz vídeo sobre isso. Então, tem vários sites que oferecem cursos de inglês gratuitos, lá, vários cursos. Não inventa de fazer francês, espanhol, se você não tem o básico. Esse aqui é o básico. Você começar com inglês, que é o que vai te abrir mais portas. Não coloque no seu currículo que você tem o básico de inglês. Mas por que, Tati, eu não posso colocar que eu tenho básico? Porque o recrutador faz a seguinte leitura. Quando você tem o básico, não tem nada. Quando tem o intermediário, está no básico. Quando está no avançado, está no intermediário. E quando está no nível nativo, é avançado. Então, nem coloca, porque não vai fazer diferença. Mas já está no nível avançado, está estudando, está bacana, está legal, coloca sim no seu currículo. Às vezes, na sua cidade, tem algum programa de curso de inglês comunitário presencial que vale a pena você também fazer. Aqui em Brasília, a gente tem o SIL. Falei certo? Sil. Falei certo. Sim. O SIL, se não me engano, é para inglês, espanhol e francês. Super concorrido, porque a qualidade é excelente. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram o curso lá, do início ao fim, tiveram uma excelente formação. Excelente formação. Então, te recomendo procurar na sua cidade. Às vezes tem aí algum grupo na igreja que tem o curso de inglês, ou se tem alguma universidade na sua cidade. Busque, porque lá costuma oferecer algum curso comunitário também, pode ser um diferencial. Um outro diferencial para você, caso você tenha tempo, é fazer um curso de Libras. Cada vez mais a questão da inclusão no mercado de trabalho. Se você tem tempo, como a Elida falou, a gente sabe que há jovens que estudam, já fazem algum tipo de estágio, já estão como jovem aprendiz. Mas você está com tempo, faça um curso de Libras. Você vai ver que você não vai perder nada, não. Você vai ter muito a ganhar lá na frente. As empresas despertaram para a importância da inclusão e da diversidade. E você ter Libras vai fazer um diferencial para você integrar um novo colaborador, para você, enfim, interagir com a empresa, com o perfil do cliente que frequenta aquela empresa, enfim, que consome aquele produto ou aquele serviço. A ordem é, para estudar idiomas, primeiro inglês. Tá com tempo, faça Libras, aí você faz espanhol, aí você vai fazer outros idiomas. Mas esteja craque no inglês, assim, ó, agora eu estou no intermediário. Aí você já coloca no currículo e aí você vai buscando outros idiomas também para você colocar no seu currículo. Uma coisa importante. Em inglês as pessoas acham que é assim, mas hoje não vai ter nenhum lugar para trabalhar que precisa de inglês. Gente, inglês é igual o cavalo branco selado que passa. Não dá para você esperar a vaga chegar para você começar a estudar inglês. Porque quando a vaga vem, você já tem que saber falar inglês. Então é um investimento assim, com um olhar, sabe aquele jovem investidor? A jovem investidora, você precisa ter essa postura de jovem investidora. O que eu quero dizer com isso? Eu vou estudar, eu vou investir nesse inglês que me vai fazer um pouco de raiva, porque a gente sabe disso. Às vezes vai ficar cansada de estudar inglês. Mas é lá na frente que você vai colher os frutos. Às vezes aparece uma vaga, eu já fiz algumas seleções assim. Apareceu uma vaga, a pessoa falou, não, mas eu me matriculo agora, eu vou estudar agora. Ô, bonita, ô, bonitinho.
Imagina, o cliente ligou e você fala assim, então, não tem como te atender agora não, liga daqui a 5 anos, porque eu vou estar, né, em condições de te atender por telefone. Então, o inglês, estudar idiomas é um investimento que você não pode se preocupar com o resultado imediato. O curso gratuito, como a Elida falou, online, esse gera um resultado imediato. O inglês é um resultado aí a médio e longo prazo, é para abrir novas portas, é para gerar mais oportunidades. Ele não é algo emergencial para você. E aí, assim, falando aqui um pouco dos cursos, né? Eu acho que é importante a gente abordar também perguntas que os recrutadores costumam fazer. Afinal de contas, isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam para a gente. Tipo, tá bom, fiz um bom currículo, né? Fui selecionado, vou para a entrevista. O que é que vão me perguntar lá na hora da entrevista? E eu acho que é importante a gente abordar um pouco sobre esse assunto. Uhum. De perguntas específicas, porque aqui a gente já falou das perguntas que ele vai fazer relacionadas ao seu currículo. Mas ele vai também te perguntar coisas que não estão no seu currículo. Que tipo de coisas são essas? Ele vai pedir para que você fale um pouco, por exemplo, sobre seus pontos fortes e pontos fracos. Ele pode pedir para que você fale sobre como é você, por exemplo, num trabalho em equipe. Ele pode solicitar que você cite algum exemplo de algum projeto que você participou e que teve algum resultado. Veja, isso não é a mesma coisa que experiência. Quando ele pergunta das experiências, você vai falar de empresas, cargos, né, ou funções que você assumiu. Quando ele pergunta de resultados, ele quer que você conte, assim, alguma coisa que você implementou, alguma mudança que você fez em algum setor que você trabalhou. Então, é importante você relembrar, digamos assim, essas histórias, pensar nessas coisas, para na hora da entrevista você não ser pego de surpresa. Porque é muito ruim quando ele perguntou uma coisa e você dá aquela pausa longa, tipo assim, ai, deixa eu pensar aqui. E que resultado que eu dei? Aí até que você pensa alguma coisa para falar, ele pode fazer uma leitura que você tá, tipo assim, ele não tem o que dizer, ou ela não tem o que dizer, e tá ali me enrolando. Então, é super importante você ter em mente as possíveis perguntas para você já mais ou menos ter em mente as respostas que você vai dar. Não estou falando aqui, gente, de decorar a resposta ou de chegar lá com o negócio enlatado, não. Entrevista tem que fluir e ela tem que ser verdadeira. Então, eu não estou falando de você decorar pergunta e resposta. O que a gente está falando aqui é que, naquele momento de preparação, você já pode mais ou menos ir pensando os temas que costumam ser abordados, o tipo de pergunta que você vai receber, para você já ter em mente também uma possibilidade de resposta. Uhum. Tem algumas perguntas também, Elida, para os mais jovens, para as mais jovens, que vão fazer uma entrevista de emprego e não tem muita coisa para responder. A gente estava falando um pouco atrás sobre idiomas e cuidado para você não colocar mentiras no seu currículo. Essa é uma das mentiras mais famosas do currículo, que é você falar que você domina o idioma e o recrutador começar a fazer entrevista com você em inglês, fazer perguntas para você em inglês. E perguntas como a fatídica, por que você quer trabalhar aqui? Por que é bom trabalhar? Por que você busca essa vaga de emprego? E aí você poderia dizer o óbvio, né? Então, recrutadora Elida, eu preciso pagar os meus boletos, mas nós queremos ouvir respostas mais criativas, porque todo mundo precisa pagar o boleto em condições diferentes. Alguns porque realmente precisa ajudar em casa, outros porque tem alguns desejos. Nós sabemos que muitas de vocês têm interesse em ajudar a mãe, ajudar o pai. Isso é importante e muito. E dependendo com a maneira ali você tá conversando com o recrutador, demonstrar que o seu interesse pela vaga é legítimo para ajudar os seus pais, ajudar a sua mãe, ajudar em casa, na sua formação, você vai assim fazer um gol assim de letra, um gol maravilhoso com o recrutador. O importante é que você seja sincera com esse recrutador, que você responda de uma maneira muito original, não decora, como a Elida falou, você pode repassar, mas ficar decorando não. E que você torne esse momento um diálogo muito agradável entre as duas partes. Não torne o negócio monótono, né? De pergunta, resposta. Crie ali um momento de interação com esse recrutador, com essa recrutadora, e deixe que esse processo flua. Alguns recrutadores vão executar essas perguntas em várias etapas.
Por que várias etapas? Você imagina a gente fazer uma seleção com mais de 1.500 currículos? A gente faz primeiro em grupo, aí tem um tipo de pergunta, depois tem outro tipo de pergunta. Muitas das perguntas que nós estamos abordando aqui são feitas nesse 1 a 1, como está aqui eu e Hélida. Mas tem várias perguntas em grupo, dinâmica em grupo, que é para ter uma ideia da maneira que você se comporta em um grupo específico. Então, fiz aqui uma simulação, né, de perguntar por que você quer trabalhar aqui, e nós temos várias outras perguntas, né, Hélida? E essa pergunta do porquê você quer trabalhar aqui é até uma dica importante a gente dar e reforçar, que é assim, lembre que você não pode falar só de você. A empresa quer que você tenha em mente que a sua atuação lá vai ser boa para a empresa também. Então, ao invés de você falar assim, porque de você só abordar você e a sua carreira, tipo, vai ser bom para mim, a minha carreira, né, eu só tenho a ganhar e tudo mais. É legal você também, tipo, não encher a bola, mas assim, falar bem da empresa também, no sentido de assim, olha, eu sei que a empresa, né, é uma empresa sólida, é uma empresa boa, uma empresa conhecida, ou então assim, eu sei que é uma empresa que está começando agora e isso me dá uma oportunidade também de crescer e de fazer com que a empresa cresça também. Então, lembre que quando ele pergunta alguma coisa nesse sentido, assim, sobre por que a pessoa quer trabalhar e tal, é bacana você mostrar o seu lado, né? Não precisa fazer o sincerão, o super sincero e dizer, tô aqui porque eu tenho que pagar minhas contas, cara, né? Claro que você tem que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta, né? Mas assim, não vale ser esse super sincerão, mas também não vale só falar das suas motivações, tipo, de crescimento e tal, sem mencionar que você quer contribuir para o crescimento da empresa. Porque se você cresce, a empresa cresce, a empresa cresce, você cresce, então é bacana para todos, né? Acho que é importante a gente reforçar isso. Agora, Tati, aquela famosa pergunta do ponto forte e ponto fraco, hein? Vamos dar aí a dica para o pessoal. Quando o recrutador pergunta assim, fala para mim um ponto forte, um ponto fraco seu. Às vezes ele chama de forças e fraquezas, ou às vezes ele fala assim, fala para mim uma coisa que as pessoas te elogiam muito e uma coisa que você sabe que você precisa mudar. A pergunta vai vir de diferentes formas, mas no fim ela quer saber essas duas coisas, o que você tem de bom e o que não é tão bom. E aí, Tati, como é que as pessoas podem responder? A gente sempre orienta, né, como um grande exercício, que você, primeiro, coloque no papel quais são esses pontos fortes, são esses pontos fracos. Tente entender como que você pode destacar isso, né? Existem testes, que são os assessments, que você pode fazer para demonstrar, e alguns são gratuitos, alguns são online, como o VECA, que ali você vai ter algumas forças em destaque e as fraquezas que você pode, inclusive, utilizar para argumentar. Mas se você não conseguir achar isso na internet, o que a gente sugere? Coloca no papel. Veja que as pessoas te elogiam. A Hélida é super estudiosa, a Hélida é muito dedicada, a Hélida é uma pessoa muito disciplinada. Use essas palavras durante uma entrevista de emprego. E quando você for falar das suas fraquezas, também utilize fraquezas originais. Não vai falar perfeccionismo como uma resposta padrão, porque essa aí tá todo mundo cansado já de ouvir. Agora. Manjada pra caramba, esquece o perfeccionismo. Já deu. Agora, responda. E por que, Tati, que não pode falar? Só um parênteses aqui. Por que não é legal falar do perfeccionismo? Porque isso passa para o recrutador a ideia de que você não quer contar um defeito real. Porque, veja bem, ser perfeccionista quer dizer querer fazer uma coisa tão bem feita, mas tão bem feita que essa coisa vai ficar perfeita. Então, será que isso é um defeito real? Tipo, não é você querendo mascarar um defeito real para você ainda falar uma outra qualidade meio disfarçada? Então, pega mal por esse motivo. Isso. E assim, seja sincero com os seus defeitos e demonstre como você lida com esses defeitos. Eu mesma tenho um grande defeito, que é pontualidade. A gente já falou sobre isso, já falei disso no podcast. Pontualidade não é o meu forte. Porém, em momentos específicos, ali na hora do vamos ver, eu não deixo a peteca cair. Eu sou bem relaxada com o horário, tanto para chegar quanto para sair. Ontem mesmo eu saí do escritório, já era por volta de umas 9h30 da noite. Mas se eu chegasse uns 5 minutos depois, pelo menos dentro da função que eu desempenho, isso não é uma coisa que causa prejuízo à minha função.
Porém, se a função que você vai desempenhar exige de você pontualidade, isso pode ser um problema para você, porque você precisa estar lá para abrir o escritório, por exemplo, ou abrir a loja e você não é pontual, aí lascou. Aí você tem um defeito aí que não dá match com a empresa. Eu, claro, tenho vários defeitos. Eu citei esse aqui porque hoje, com a dinâmica profissional que eu tenho, ter esse defeito não é algo que impacte nas funções que eu desempenho. Agora, eu tenho outros que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar, e que aí eu tento conduzir de uma forma inteligente na entrevista de emprego, para que eu demonstre uma vulnerabilidade, né? Uma coisa que eu preciso melhorar, mas que, enfim, não prejudica aquela oportunidade profissional que eu estou buscando. E assim, é importante isso, a gente voltar no ponto da sinceridade, porque, ó, se você disser, eu não tenho defeitos, não sei dizer quais são os meus defeitos, isso soa tão, para o recrutador, soa tão falso, que fica parecendo que você tem uma coisa muito séria que você não quer contar. Então, esse exercício de entender seus pontos fortes e fracos é importante. E da mesma forma que você não pode dizer, não sei quais são os meus defeitos, você também não pode dizer, não sei quais são as minhas qualidades. Sabe sim, o que as pessoas te elogiam, né? Seus amigos, seus colegas de escola, ou às vezes colegas de trabalho que você já teve, quem já tem alguma experiência, sua família. O que as pessoas elogiam em você? Com certeza você tem qualidades. Então, não vale dizer que não tem qualidade ou que não sabe quais são, e também não vale dizer que não tem defeitos ou que não sabe quais são. Isso. Gente, eu vou até brincar aqui agora com a característica da Hélida. E para vocês perceberem que até nós, que estamos há um tempo no mercado de trabalho, também precisamos nos preparar para uma entrevista de emprego, também precisamos nos preparar e entender se aquela vaga faz sentido para a gente ou não. Vocês sabem que a gente conversa demais. E a Hélida já falou isso também em podcast. Ela falou, eu sou comunicadora, porque eu gosto de conversar. Vocês já imaginaram, gente, a Hélida buscar uma vaga, por exemplo, de analista de processo, que é um trem que ela tem que ficar muda lá, o dia inteiro lendo? Não que ela não goste de ler, ela gosta muito de ler. Mas você já imaginou o tanto que você vai deixar esse profissional numa condição ruim, sendo que ela gosta de comunicar, ela gosta de estar em contato com as pessoas, né? É um trem ruim, né, Hélida? Assim, a gente está falando aqui porque para mostrar para vocês que nós também temos as nossas características. Não é porque a gente está aqui falando de empregabilidade que nós podemos pegar qualquer vaga de emprego, não. Porque nós temos características que podem não ser adequadas para uma determinada vaga. E tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente entende já isso e busca oportunidades que têm a ver com os nossos perfis profissionais. Exatamente. Então, da mesma forma que eu tenho esse defeito aí de falar muito, né? Ou outras vagas, de repente, podem ser assim, para quem realmente precisa falar bastante. Então, eu que trabalho na área de comunicação, esse falar muito é uma coisa que, ok, está dentro, né, da minha profissão. Mas se fosse outras áreas de atuação, não estaria, né? Outra coisa também que, assim, na minha área, ok, mas que outras áreas não estaria, é que às vezes eu sou dispersa, tipo, eu penso várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu fico querendo criar alguma coisa, ou ter uma ideia, ou fazer alguma coisa, que às vezes tira o foco de uma determinada tarefa. Na comunicação, a gente normalmente é multitarefas e precisa realmente dar conta de várias situações de uma maneira até meio que simultânea. Então, esse defeito não seria tão problemático para a comunicação. Agora, você já pensou se eu fosse, sei lá, bancária, né? Pô, o bancário não tem direito de ser disperso, porque o cara não pode errar em um centavo ali, né? Nos lançamentos que ele faz, nas planilhas, enfim. Aliás, planilha é um negócio que eu também detesto. Então, outro defeito meu tá aí, ó. Planilha, uso, sei, mas não gosto. Então, assim, tá vendo que faz parte, todo mundo tem defeitos e tem pontos positivos também, e vocês precisam pensar isso antes de ir para a entrevista. Agora, Tati, a gente já tá chegando aqui na nossa reta final aí da live, né, do nosso horário, mas, assim, eu queria falar um pouco sobre, geralmente, como que é o encerramento de uma entrevista de emprego, né? Depois que o recrutador ele já te perguntou o que ele queria saber, que você já contou, aliás, os pontos fortes, pontos fracos, experiências, formação, você já falou um pouco de tudo. Normalmente, no final da entrevista, tem uma pergunta assim, e aí, ficou alguma dúvida? Tá claro para você? E nessa hora, muita gente fala assim, não, tá tranquilo. Tá tudo certo. Mas tá com a cabeça cheia de dúvida e querendo saber um monte de coisa. Mas a pessoa pensa assim, eu não posso perguntar, porque se eu perguntar vai pegar mal. O que esse cara vai pensar de mim
se eu perguntar ou se eu falar que eu estou com alguma dúvida. E é aí que você se engana, meu caro jovem. Você pode perguntar, sim, pode e deve. Porque quando você tem dúvida e você pergunta, isso passa uma mensagem de que você é um profissional atento, é um profissional que vai tirar as dúvidas, é um profissional que vai preferir perguntar, questionar alguma coisa, do que agir sem saber. Então, perguntar não é ruim, tá? Perguntar é bom. Ah, mas mesmo se a minha dúvida for o salário, eu posso perguntar de salário? Não vai pegar mal perguntar de salário? Você pode e deve, meu querido. Como é que você vai começar a trabalhar num lugar sem saber uma informação importante que é a parte salarial? Claro que tem processos seletivos, que normalmente as vagas mais iniciais não são assim. Mas conforme vocês forem crescendo na carreira de vocês e avançando, vocês vão perceber que, assim, em alguns processos, o salário às vezes não é uma primeira abordagem. Primeiro, outra abordagem para saber se dá match, se tem a ver com o cargo, com a empresa. E o salário, ele fica sendo discutido num outro momento, às vezes até numa segunda entrevista, ou terceira, enfim, num outro momento. Mas, geralmente, para cargos de quem está entrando no mercado de trabalho, que a gente sabe que a maior parte do nosso público tem essa característica, é tudo no mesmo momento. Então, essa conversa de formação, experiências, dúvidas e salário já acontece toda no mesmo momento. Então, perguntar não ofende. Se o recrutador disser, tem alguma dúvida? Tenho. Minha dúvida é essa, né? E, inclusive, que a Elida colocou aqui, né, que mais na frente, com esses cargos que estão um pouco mais avançados, esse salário é debatido, porque entende-se que um profissional desse gabarito, a gente já tem que praticar um salário de mercado. Então, não pode estar muito diferente do que a realidade posta. Se a empresa, vamos supor que foi um coordenador de alguma área, tá? E a média de coordenador é 6, 7 mil reais. A empresa chegar a oferecer 2, na verdade, a ofensa é da empresa. E a empresa fica muito queimada no mercado, porque as pessoas falam, viu, gente? Se você fazia empresa tal, não paga nunca perto do que é a realidade do mercado. Então, quando a gente já está um pouco mais avançado, a gente pratica um salário de mercado. E aí, por isso que a Elida falou que lá na frente você discute os detalhes, às vezes, o benefício e tal, antes de realmente fechar ali os detalhes daquela vaga. Você estava comentando sobre os detalhes aí, né? De ser de espécie e tal. Deixa eu fazer um jabá nosso aqui antes da gente encerrar, a gente ir pro finalzinho. Eu falei, gente, dela gostar de conversar, porque a gente tem um podcast que também chama Chave do Emprego. Em breve, novos episódios. Vocês podem ouvir em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple e por aí vai. Você escolhe qual você preferir. E lá a gente já contou esses nossos defeitos, né? Que a gente comentou aqui nossos pontos negativos, para vocês terem como exemplo ao longo aí das entrevistas de emprego. Então, por isso que ela comentou esses detalhes. Eu também fiz lá a Kátia cega, né? Dizendo, então, que ela gosta de conversar. Mas não é um defeito na área dela nunca mesmo. Mas se vocês tiverem mais curiosidades e quiserem conhecer mais sobre a gente, ouçam os nossos podcasts, Chave do Emprego. Nos sigam também no Telegram, onde a gente compartilha vaga de emprego. Quase todos os dias a gente tem uma vaga de emprego lá. Algumas são exclusivas nossas e outras não. Só para complementar aqui o que a Elida falou, que a gente já está bem avançado da hora da pergunta, eu estava com uma vaga aberta e eu até comentei essa história com a Elida. Uma vaga de um outro esquema, um outro rolê. E a pessoa, quando estava na reta final, exatamente como a Elida falou, deixei aberto se tem alguma pergunta, a pessoa fez várias perguntas sobre a vaga. E eu tenho certeza que as respostas que eu ofereci a ela foram cruciais, foram assim, importantíssimas para tomar a decisão se ela ficava ou não com aquela vaga. E ela foi amadurecer, ela foi pensar sobre a vaga, se aquilo fazia sentido para ela ou não. Então, gente, eu sei que no início, os mais jovens especialmente, ficam muito preocupados de fazer uma pergunta que vai colocar numa situação assim ruim. Mas eu sigo a filosofia da minha parceira Hélida, que é o não você já tem, meu querido, vamos tentar o sim. Então não fiquem ansiosos. Ela fez inclusive um vídeo que a gente postou aqui no Chave, que foi um vídeo muito bacana falando sobre isso, sobre a sua postura na entrevista de emprego, para você ficar tranquilo, você ir mais calmo para a entrevista de emprego. O não você já tem. Então aproveite essa entrevista para sanar as dúvidas. Agora, não seja super sincero e nem fale demais. Às vezes a gente fica nervosa, aí a pessoa começa a falar, e ela não para. Não dá tempo nem do recrutador criar um diálogo com você. Então isso é importante, criar um diálogo, tá?
Não é um monólogo, é um diálogo. É isso mesmo, Tati. Então, gente, a gente vai aproveitar para convidar vocês para a nossa live da semana que vem, A que a gente última, vai né? falar Tá. do momento pós-entrevista de emprego. Porque, sim, você terminou a entrevista, e aí? O que você tem que fazer? A gente vai falar sobre isso na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, 6h30. Espero vocês. Um abraço e até mais. E até Tchau, mais, tchau, Tati. pessoal. Tchau.